Olá, começando mais um Falando de Saúde. Vamos falar um tema que vai interessar muito a você, principalmente a você que acha que já está velho, velha, que está sem força. Nós vamos falar sobre equilíbrio hormonal. Sabe quem que eu convidei para ser entrevistado? Ele, que além de ser meu amigo, é meu médico, o Dr. Gustavo de Oliveira. Olá, doutor, como vai? Seja bem-vindo. Oi, Cláudia, tudo bom? Tudo bem, e você? Adoro falar sobre isso, né? Sobre envelhecer com performance, que a gente fala. Sim, doutor. Né? As pessoas estão acostumadas a envelhecer e achar que vão ficar no sofá, assistindo televisão, não conseguem brincar com o neto, não conseguem viajar, ou seja, não tem autonomia. Nem energia, né, doutor? Deveriam ter autonomia. A gente está no século XXI, descoberto 50 anos atrás, que se a gente der hormônios ou a gente compensar a falta dos hormônios que a gente envelhece e realmente perde essa capacidade, a gente consegue ter a atividade, né, não igual, óbvio, mas ter uma atividade, ter autonomia de poder viajar, brincar com o neto, poder aproveitar a vida, né, juntar dinheiro, trabalhar até os 60, aposenta e aproveita o restante. A gente está vivendo até os 90 anos de idade. Com certeza, com saúde, né, doutor? Com energia, né? Com saúde, com energia, né? Eu sempre digo que são 3 performances que a pessoa tem que ter, né? Não vou chamar nem de idoso, são 3 performances, né? Ter uma saúde sexual. Muita gente acha que envelhecer é não ter saúde sexual, essa é uma mentira. Muita gente que repõe hormônio, ela tem saúde sexual. Outra coisa, a performance mental, ou seja, ela continua trabalhando, ela vai escrever algo. Não é desse jeito que a gente pensa que a pessoa tem que fica velho e não lembra nem o nome do filho. Verdade. Isso não é natural, tá? Sim. Ter falta de memória, né? E ter também a performance, além de mental, sexual, física. Ter capacidade de caminhar, ter capacidade de correr, nadar após 60 anos de idade. Coisas também que as pessoas acham que é, por isso eu comentei, ficar no sofá, né, sentado. Doutor Gustavo, com quantos anos o paciente, né, no teu conceito, ele deve fazer aí o equilíbrio hormonal para ele não ficar aí exatamente, né, meio que morto em vida e falar, puxa, nada mais tem jeito na minha vida? Veja bem, tem muita gente com desequilíbrio hormonal, principalmente mulheres jovens, por exemplo. Além das pessoas que estão envelhecendo após os 50 anos de idade, tem muitas mulheres, né, que estão com vontade de morrer, não tem nem vontade de viver. Mas por que isso? Porque está tendo um desequilíbrio devido à intoxicação, né? Devido a estilo de vida. Elas se preocupam muito com o futuro, com o além, e estressam, isso consome os hormônios. Sim. Né? E a gente tem hoje tecnologia, a gente tem tudo para deixar a mulher ativa, endometriose, que é uma epidemia, a gente consegue controlar até sarar a endometriose, regulando hormônios. Óbvio, tem técnicas, né? Sim. Não adianta, as pessoas acham que repor hormônio é tomar anticoncepcional, né? O anticoncepcional é um hormônio, sim, mas ele é estranho ao nosso corpo e deram um nome para ele de hormônio. Ele não é o hormônio bioidêntico, natural ao nosso. E, aliás, também tem uma outra dificuldade, por quê? Existem protocolos, né? E a gente segue, e eu sigo diretrizes, tá? Tudo que eu falo, estou falando hoje aqui de hormônio, não sou eu que estou inventando, isso é consenso mundial. É um consenso, vários pesquisadores, mais de 50 anos pesquisando sobre isso, sabem disso, né? Mas a gente, num momento, quando se descobriu 50 anos atrás, nós tínhamos uma tecnologia para esses tipos de hormônios que não são nossos, são anômalos ao nosso corpo, e os chamaram de naturais, não eram naturais. E deram problemas, deram câncer. Como a gente vai falar aqui uma substância do nosso próprio corpo, eu sou contra hormônio. Peraí, medicina não é crença, medicina é ciência. Não é crença, não sou contra nada. Eu respeito os estudos, respeito o que a nossa própria Federação Brasileira de Ginecologia fala, Sociedade Brasileira de Clínica Médica fala, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, não é invenção. A gente faz a terapia seguindo as diretrizes nacionais e internacionais. E quando a gente faz e sabe do que está fazendo, né, estuda muito e sabe o que está fazendo, não adianta você pegar, precisa de milho e dar feijão, ou precisa de feijão e dar milho. Não, precisa de milho, tem que dar o milho. Então a gente, realmente, a gente pega
dosa os hormônios, além de dosar os hormônios, também outra coisa que eu tenho que tirar isso para as pessoas pensarem melhor. Os hormônios não têm números, tá bom? O exame ali é um exame de referência, mas ele não tem números. A gente repõe hormônio de acordo com o que você sente, com os sintomas da pessoa. Não é, minha testosterona está 10 e está ótima. Não, se ela está 10 e você não tem os sintomas de bem-estar que o 10 traz, está errado, alguma coisa está errada. Sim. Então existe um conjunto. Então por isso que não tem sucesso. Muitos médicos, né, não é falar mal de médicos, mas muitos médicos ou muitos profissionais de saúde não têm sucesso repondo hormônios. Por quê? Porque tem que estudar, tem que estar preparado para isso. Doutor, na verdade, para se chegar a essa conclusão, né, que precisa fazer um equilíbrio hormonal no paciente, tem que ser realizado inúmeros exames, né, de sangue, e também o que eu acho, né, doutor, muito importante é saber fazer a leitura destes exames, não é isso? Sim, a leitura, a interpretação, sim. Mas é mais importante que isso. Tem questionários validados por cientistas do mundo inteiro, que até essas federações, sociedades que eu comentei, recomendam. É consenso mundial, tá? Não é o pesquisador só do Brasil, ou o pesquisador da Itália, ou o pesquisador do Canadá. É mundial. O chinês, qualquer pesquisador, sabe que os sintomas, como a medicina, sempre foi, até hoje são mais importantes que os exames complementares. Foi bom você ter comentado isso. Sim. Nós temos questionários para endometriose, temos questionários para andropausa, que muitos homens têm, por exemplo, problema de ossos e nem sabem. Sim. Nem sabem que tem problema de osso, tá? Devido ao hormônio muito baixo. Muitos homens acham que estão com falta de energia, estão deprimidos tomando antidepressivo e na verdade está faltando o quê? Hormônio. Estão com dores no corpo, está faltando hormônio. E a reposição hormonal, sim, além disso, tem a capacidade de proteger o cérebro, então protege a memória. Se você pegar a janela terapêutica, que a gente chama, quando começou a cair, começar a repor, a mortalidade geral cai, sim, ou seja, a tua chance de morrer diminui. Tá? Isso já é provado, mais que provado, isso tem 30 anos, já 40 anos que é provado isso. Né? Protege o coração, então aquela pessoa está com cansaço, está com o coração com insuficiência cardíaca, recupera o coração. Então são inúmeras vantagens, a parte osteomuscular, né? Tá? Doutor, você recebe o paciente lá e você começa a fazer uma avaliação, um estudo desse paciente, né? Em média, quanto tempo demora do momento que você recebe o paciente até o momento que tem essa identificação que realmente precisa fazer um equilíbrio hormonal neste paciente? Veja bem, hoje eu estou adiantando já esse processo, né? Sim. Como a gente tem questionários internacionais validados, né, a gente entrega o questionário ao paciente antes da consulta. E nós já temos um planejamento terapêutico para ele. Aí, lógico, vai trazer os exames, porque a gente tem que associar com os exames complementares e a gente já começa a terapia, né? Doutor, de que forma é feito o equilíbrio hormonal? É através de medicação, dicas de alimentação, exercícios, atividades? Como que o doutor faz isso? É muito importante essa pergunta, porque é óbvio, não é só dar o hormônio, né? Sim. Nós temos também que orientar o estilo de vida. Por exemplo, atividade física é extremamente importante. Se não fizer atividade física, esquece. Você tem que fazer. Você é um animal, sim, você é a mesma coisa de um bicho, tem que se mexer, sim, tem que se movimentar. Até a água, até a rocha, a poeira, né, tudo se movimenta. Você tem que se movimentar para isso acontecer. Então a gente também tem orientação alimentar, a gente faz uma orientação alimentar, procurando tirar esses produtos que a gente tem que são maléficos, né? Sim. Tão maus quanto o cigarro, que é o produto industrializado, aquele suco pronto, aquele leite pronto, aquele pão pronto, que compra, né? Os mercados não querem me matar, mas a verdade é essa, o produto industrial é um veneno para o ser humano, né? E isso desequilibra o hormônio. Então tem várias mulheres, muitas mulheres com endometriose, ovário policístico, deprimida. Por quê? Porque ela está só com desequilíbrio hormonal. Se você regular, sim, esse eixo hormonal da pessoa, ela renasce. Renasce mesmo. Sim. Ela renasce. As pessoas sentem muita diferença. Doutor Gustavo, eu gostaria até, né, de deixar um apelo, né,
Porque hoje a gente observa tanto o homem quanto a mulher procurando tanto a beleza externa, né, se rejuvenescer, e eles esquecem, né, de manter exatamente a saúde interna, que é a questão da saúde aí, né, do equilíbrio dos hormônios. Isso acontece muito, o doutor também visualiza que às vezes a sociedade observa que eles estão valorizando muito a questão aparência, e a saúde está indo embora, né, doutor? As pessoas, é um mundo ocidental, né, um mundo material. Sim. Né, elas estão esquecendo do pessoal, do humanitário, isso é uma verdade, né? Sim. E elas sofrem por causa disso. E a gente tem também uma orientação que a gente pode fazer hoje, com a tecnologia que a gente tem, aplicativos, por exemplo, que ajudam a pessoa a se perceber e sofrer bem menos com coisas pequenas, né? Às vezes a pessoa tem o filho, está bem, está saudável, ela tem dinheiro para viajar, ela tem tudo e ela se queixa porque o fulano fechou ela com o carro no trânsito. E não aconteceu nada com ela e ela fica com aquilo o dia inteiro de mau humor por causa daquilo. Sim. Né? Fica redundando naquilo. Futilidade, né, doutor? Vidas fúteis. E isso queima hormônio também. Isso queima, vira um ciclo vicioso. Sim. Não presta atenção nas grandes coisas que tem, mas se apega nas pequenas coisas, né, doutor, por falta de ocupações reais. Sim. Essa é a minha visão. Sim. Eu tenho essa... Eu coparticipo, né, dessa visão. Tá? Eu compartilho dela, eu tenho a mesma opinião. Aliás, você fala nisso, com reposição hormonal bem feita, né, a gente sabendo o que dar para a pessoa, né, analisando a pessoa, até a beleza externa muda, a pele muda, né, o sorriso muda, o brilho nos olhos mudam. Então, o que acontece? A pessoa fica bela também. Não podemos confundir belo, bonito, né, com autoestima. Mas a autoestima também. Existem mulheres que não são padrão de beleza, mas tem um namorado bonito. Tem aquela que é muito linda e não tem nenhum namorado. Sim. Então, assim, por quê? Autoestima. Exatamente. Doutor Gustavo, e qual a sua dica para o paciente que está nos assistindo? Quais os sintomas que eles estão sentindo, que eles possam, né, entrar aqui nessa entrevista e falar, puxa, eu preciso agendar uma consulta com esse médico? Sim, procure saber se você está com dificuldade, né? Como eu falei, é performance, tá? Não é comum a gente acordar cansado, não é comum a gente não ter vontade de fazer sexo, não é comum a gente não ter vontade de viajar, né? Aliás, isso aí já são sintomas que potencializam a chance de estar com deficiência hormonal, né? Ou estar desequilibrado o hormônio. Às vezes não é deficiência, mas está desequilibrado. Mas também aquelas mulheres podem procurar, elas melhoram. É uma mentira dizer que mulher com endometriose só faz cirurgia. Não, ela pode melhorar. Sim. Não tomar só anticoncepcional. Anticoncepcional é um grande medicamento, né? A ginecologia usa há muito tempo. Sim. Óbvio que tem a validade, não estou desfazendo do anticoncepcional em si. Sim. Mas a gente tem hoje no mercado muita coisa moderna, com um preço acessível e que corrige muito bem, né? Além das orientações que eu já falei, né? Estilo de vida, né? Estilo de vida saudável. Né? Doutor Gustavo, e quando se fala, né, sobre equilíbrio hormonal, quando se fala sobre você que é um médico, né, altamente qualificado, super referência, às vezes as pacientes falam, puxa, eu não tenho poder aquisitivo de chegar até o doutor Gustavo. Elas conseguem agendar uma consulta com você? Elas conseguem pagar esse tratamento? É acessível também o tratamento com você, doutor? Sim, é super acessível. Né? Nós temos planos de saúde, por exemplo, que a gente atua com eles, óbvio. Não é todos os procedimentos que o plano de saúde cobre, mas, por exemplo, exames. Sim. O plano de saúde cobre, sim. Isso já reduz muito o preço. Sim. Né? Sim. Talvez uma outra técnica de implante, alguma coisa, a gente cobra, né? Nesse sentido. Mas a gente também tem que pensar que, para você renascer de novo, qual é o valor disso? Não tem preço. Né? Qual é o valor disso aí? Né? Às vezes a pessoa não quer gastar uma consulta, não quer pagar uma consulta, mas o que acontece? Ela vai ter um benefício para o resto da vida. Com certeza. É o resto da vida. Se ela dividir aquilo pelo resto da vida, sim. Não dá nada. Sim. Né? Não pagou nada. Sim. Doutor Gustavo, um ponto de vista meu, até um apelo, né, que eu gostaria de fazer, principalmente para as pessoas mal-humoradas, né, que no meu ponto de vista é um desequilíbrio hormonal, eu acredito que seja,
Imagina se todas essas pessoas marcassem uma consulta com você e saíssem de lá bem-humorados, a melhoria que isso iria acontecer a nível mundial seria o sonho da humanidade, né, doutor? Sim, sim, mas tem muitos médicos, eu treinei com outros médicos, né? E a gente lê, a literatura são de outros médicos. Tem muita gente, é que a gente não tem ainda a cultura, aquela cultura de envelhecer bem. Com saúde. A gente pensa que envelhecer é morrer. Exatamente. Aos poucos. Morrer em vida, né, doutor? Aquela pessoa, não é possível que a pessoa ache que bem-estar, eu não quero bem-estar. Eu estou no século XXI, eu quero viver. O que adianta eu pegar, morrer aos 60, meu bisavô, hoje morre aos 90 e ele fica dos 60 aos 90 na cama. No sofá, vendo TV. No sofá, não reconhece ninguém? Não está nesse planeta, coitado, nem sabe que está nesse planeta. Né? Nós temos que começar antes a cuidar da saúde, tem que ter essa prevenção, começar cedo. Se você sente esses sintomas que a gente comentou aqui, comece cedo, faça uma avaliação. Não é caro, a gente faz uma avaliação, é super folgada de fazer, não precisa fazer exame de outro planeta, os exames estão no laboratório, são exames comuns, é tudo seguido direitinho pelas diretrizes, também não tem invenção, e não aceite isso. Como é que existe um médico contra o hormônio? Nós não é crença, não é padre, nós somos cientistas, né? Temos que crer na ciência, a ciência muda a todo tempo, óbvio, mas os hormônios estão aí desequilibrados devido ao nosso estilo de vida. Então, veja antes, corrija antes, que a mortalidade, você vai viver mais, vai poder fazer tudo que a gente falou, né? Vai poder nadar, ir para a praia. Sim. Doutor Gustavo, é sempre muito bom ouvir você sempre traz, né, informações aí que mudam a vida das pessoas e que bom recebê-lo aqui novamente. Eu que agradeço, né, pelo convite, é muito bom falar né, para as pessoas têm que ter esse conhecimento, elas não podem achar que envelhecer é bem-estar e ficar no sofá. Elas têm que saber que elas podem e têm tecnologia, têm conhecimento, é super legalizado, não tem nada de diferente, nada de anômalo, ela viver com saúde sexual, mental e física aos 70 anos de idade. Isso hoje é uma obrigação dos médicos, obrigação do profissional de saúde deixar a pessoa desta forma. Muito bacana. Doutor, muito obrigada e até breve. Obrigado a você. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde, se identificou em alguma das queixas que o Dr. Gustavo citou? Agenda uma consulta. Equilíbrio hormonal é o que precisa para a tua vida, para você ter energia, disposição e viver até muitos e muitos anos, mas viver de verdade. Obrigada pela companhia e até o próximo.